Bem, né? Então vamos lá. Minha opinião sobre a força dos vilões, dos stands de JoJo, dos stands dos vilões, é claro. Bem, nessa posição eu vou colocar o Jill da parte 1 mesmo. Ser um vampiro em JoJo é bom? Sim, é bom. Sendo um vampiro, Jill tem super força, super velocidade, tem o poder de poder congelar as pessoas e ainda pode invocar zumbis. Mas ele possui pontos fracos. O primeiro é a luz do sol. Se ele for exposto ao sol, ele pode ser derrotado. Também eu ouvi dizer que para destruir um vampiro é só atacar o cérebro dele também. E mais uma desvantagem ele possui também. E é qual? Ele não tem stand. E a falta de stand é uma desvantagem. Se tivesse uma luta entre o Jill da parte 1 e o Jill da parte 3, o Jill da parte 1 perderia, por falta de stand. Falo isso porque o Jill da parte 3 tem as mesmas habilidades que o Jill da parte 1 tem. Só que além dele possuir as mesmas habilidades do Jill da parte 1, ele também possui um stand super forte e que ainda pode parar o tempo por alguns segundos. Por isso então que eu coloco o Jill da parte 1 nesta posição. Próxima posição eu coloco ele, o Kars, o vilão da parte 2. Kars possui uma resistência muito boa. Não é à toa que ele conseguiu resistir a tiros vindos de Stromheim, não é à toa. Kars também possui uma velocidade muito boa também. Kars possui também uma espécie de lâmina no seu braço que o permite cortar qualquer coisa, ou quase qualquer coisa. Com essa lâmina, misturada com a velocidade dele, ele conseguiu cortar várias balas, vários tiros vindo de Stromheim. Agora no requisito de força bruta, bem, eu não vou falar o que eu penso porque eu não lembro de algum feito de força bruta que eu vi vindo dele. Kars eu decidi colocar nessa posição porque por mais que ele seja mais forte que o Jill da parte 1, como eu disse, ele não tem um stand do mesmo jeito e ainda está numa desvantagem por causa disso. Já nessa posição vou colocar o Enrico Pucci com o stand dele, o White Snake. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Muito bem, qual é a habilidade do White Snake? A habilidade dele é poder tirar o stand de outro usuário de stand. A habilidade dele é essa. Ao roubar o stand de outro usuário, o stand desse usuário é transferido para um CD. Essa habilidade de roubar stands, ele usou essa habilidade para poder roubar o stand de Jotaro, como é mostrado, e também de mais outro usuário também, eu acho. Esse stand também possui uma espécie de gás, que faz a pessoa digerir lentamente, e essa pessoa entra numa espécie de sonho também. E esqueci de mencionar, esses discos do White Snake, ele também não só rouba stands, ele também pode roubar meio que as memórias das pessoas. Ele não só pode transferir o stand de uma pessoa para um disco, mas também as memórias dela também, para outro disco. Mas para essa habilidade funcionar, o White Snake tem que tocar na sua vítima e esperar um tempo até a habilidade fazer efeito. Mas vamos lá, por que eu pus ele nessa posição? A resposta é simples, eu não acho esse stand muito bom para combate, esta é a minha opinião. Bem, mas vamos lá nos status dele. Como você pode ver, ele tem um D em velocidade, mostrando que ele é lento, e ele tem um A em durabilidade, mostrando que ele tem uma resistência do nível de um Star Platinum da vida. Esse stand tem um alcance muito bom. Eu acredito que ele pode funcionar até 20 metros, longe do seu usuário. Mas eu coloquei ele nessa posição porque eu não vejo feitos de combate nele. Por isso que eu decidi pôr ele nesta posição. Ele também por outro motivo, porque o resto dos status dele é tudo nulo. Então não dá pra saber a força dele ou algo assim. Vamos lá. Ele tem uma habilidade boa, uma durabilidade muito boa também, e ele é um stand de longo alcance. Mas eu pus ele nessa posição porque eu não acho ele bom para combate, já que não mostra ele combatendo, e os status dele, o resto é tudo nulo. E também porque ele é muito lento, as habilidades dele para fazer efeito demora muito. Por isso então que eu decidi colocar ele nesta posição aqui. Já nesta posição, eu vou colocar o Killer Queen, stand do Yoshikage Kira. A habilidade do Killer Queen é transformar o que toca em uma bomba. Se ele tocar em um objeto e fazer uma simulação apertando um botão, o objeto é automaticamente explodido no nível de uma explosão de uma bomba, de nível alto. Só que a desvantagem é que ele só pode transformar em uma bomba um objeto de cada vez.
Não 2 de uma vez, é apenas um de cada vez que ele pode transformar em uma bomba para explodir. O Killer Queen eu decidi colocar nessa posição porque, bem, a habilidade dele é bem forte, realmente, mas eu não acho ele um stand muito bom para trocação de socos, na minha opinião. Ou seja, para um combate, ele não é muito forte, já que ele levou uma surra por Crazy Diamond, o stand de Josuke Higashikata. E também porque ele não aguentou trocar soco com o Star Platinum, que é mais rápido e mais forte do que ele também. Mas agora vamos aos status do Killer Queen. Como podemos ver, ele tem um A em poder, ele tem um B em velocidade, ele tem um D em range, ele também tem um B em durabilidade e ele também tem um B em precisão e um A em potencial de desenvolvimento. Vamos lá, ele tem um poder muito bom, já que essa habilidade dele é apelona, por isso que ele tem um A. Ele tem uma velocidade boa, mas não ao nível do Star Platinum. A velocidade do Killer Queen é B, enquanto do Star Platinum é A. A durabilidade dele também é boa, só que do Star Platinum mostra ser melhor. E o alcance dele é inferior ao do Star Platinum, já que ele tem um D em alcance, enquanto o Star Platinum possui um C. E a precisão dele é boa, já que ele possui um B em precisão. E possui um nível de evolução alto, já que ele tem A em potencial de desenvolvimento. Já nesta posição, eu coloco outro stand do Yoshikage Kira, o Heart Attack. O Heart Attack possui um A em poder, um C em velocidade, um A em alcance, mostrando que ele tem um alcance alto, um A em durabilidade e também um E em precisão. E também ele tem um A em potencial de desenvolvimento. Decidi colocar ele nessa posição porque ele é muito apelão. Ele mostrou ser bem apelão para o Koichi e também para o próprio Jotaro. E também porque ele mostrou ser bem resistente a socos. A socos do Star Platinum ele mostrou ser bem resistente. Coisa que o Killer Queen não foi capaz de resistir. E eu falo, resistir a socos do Star Platinum não é fácil. Decidi pôr ele nessa posição porque a resistência dele foi melhor do que o do próprio Killer Queen para resistir às porradas do Star Platinum. Por isso que eu quis pôr ele nessa posição aqui mesmo. Bem, eu não vou dar opinião sobre o Bast the Dust, que é outra habilidade que tem o stand do Kira. Eu não vou falar nada sobre essa habilidade, não vou dar opinião de força, porque eu não entendo como funciona essa habilidade direito. Tudo o que eu sei é que para essa habilidade funcionar precisa de um hospedeiro. E tendo esse hospedeiro, se o hospedeiro falar o nome do Kira para outra pessoa, o Killer Queen explode. Só que aí que tá. Explode, só que em vez da explosão matar todo mundo, pelo que eu entendi, volta 1 hora no tempo antes. Então, tipo, eu não vou poder dar opinião sobre o Bast the Dust, porque eu não sei como ele funciona direito. Já nesta posição, vou colocar Jill Brando, com seu stand The World. Vamos aos status do The World. Ele tem um A em poder, um A em velocidade, um C em alcance, igual ao Star Platinum, e um A em durabilidade, e um B em precisão e um B em potencial de desenvolvimento. O The World, ele é um stand porradeiro, igual ao Star Platinum, e também possui a habilidade de parar o tempo por alguns segundos. A habilidade de parar o tempo, Jill começou podendo parar o tempo por 3 segundos, mas treinando essa habilidade, ele conseguiu ser capaz de parar o tempo por 12 segundos. Eu acho que foi por 12. Mas vou colocar ele nessa posição porque por mais que ela é forte, uma força muito boa ele tem, o Star Platinum consegue ser um pouco mais forte do que ele. Então por isso que eu decidi colocar o Jill nesta posição. Mas o Jill se destaca entre os outros vilões por possuir 2 tipos de poder. O primeiro é o stand e o segundo é os poderes de vampiro. Entre os outros vilões, ele é o único que possui 2 poderes, que é os poderes de vampiro e o stand. Já nesta posição aqui agora, vou colocar o Diávolo com seu stand King Crimson. Ele possui um A em poder e também um A em velocidade. Já em alcance, um E, que é uma nota baixa, e também em durabilidade, também um E, que é uma nota baixa também. Já em precisão, ele tem nulo e também ele tem nulo em potencial de desenvolvimento. O King Crimson tem o poder de apagar alguns segundos do tempo. Ele pode apagar o tempo, ele. Só que ninguém percebe que ele apaga o tempo. A única pessoa que sabe que o King Crimson está apagando o tempo é o próprio Diávolo. Outra habilidade que o Diávolo possui é o Epitaph. Com essa habilidade, ele consegue prever 10 segundos do futuro. Ele pode prever um futuro ataque que o seu oponente irá fazer com esta habilidade. Mas a desvantagem é, para começar, Diávolo só pode apagar 10 segundos do tempo. E outra desvantagem é que o Epitaph ele só pode prever 10 segundos do futuro também. É esse que é o problema. Eu decidi colocar o Diávolo nessa posição por isso.
Uma desvantagem que o Diávolo tem é que a durabilidade dele é muito ruim, já que ele só possui um E em durabilidade. Ou seja, ele não aguentaria uma trocação de socos contra o stand do Jill ou até contra o próprio Crazy Diamond. Outra desvantagem dele é que o alcance dele não é muito bom, por isso que para matar alguma vítima ele tem que chegar bem perto da vítima. Outra desvantagem para ele. Por isso então que eu vou colocar o King Crimson nessa posição aqui mesmo. Já nesta posição vou colocar o Cars, a versão que ele alcança a forma perfeita. Adquirindo a forma perfeita, Cars adquire todo o DNA dos animais do planeta Terra. Todo o DNA das formas de vida do planeta Terra ele adquire. Vou colocá-lo nessa posição porque ele está muito forte nessa versão. Mesmo sem um stand, ele está apelão demais. E eu falo isso porque para o Joseph conseguir derrotá-lo, ele teve que mandar ele para fora do planeta Terra. Porque nem o Joseph conseguiu matá-lo. Então ele está nessa posição por isso. E ainda por cima ele resistiu a um vulcão. Então ele ganha pontos por isso, porque ele conseguiu uma imortalidade absurda. Tão absurda que nem o protagonista conseguiu matá-lo. Por isso então eu vou pôr nessa posição ele. Já nesta posição eu coloco o D4C, do usuário Funny Valentine. Vamos aos status dele. Ele tem um A em poder, um A em velocidade, um C em alcance. Um A em durabilidade, um A em precisão e um A em potencial de desenvolvimento. Mesmos status do Star Platinum. O D4C tem a habilidade de permitir que o Funny Valentine viaje para outras dimensões. E também o permite invocar versões dele de outras dimensões também. E como se não bastasse, Funny Valentine pode invocar uma outra versão dele de outra dimensão e transferir a alma dele, a consciência dele para essa outra versão, tomando o controle do corpo dessa outra versão. Ou seja, meio que isso o torna imortal. Para você matar o Valentine, você tem que matar ele muito rápido, antes que ele troque de corpo. Por isso que eu vou colocar ele nesta posição aqui. Bem, já nessa posição, vou colocar o Toru com o stand dele Wonder of You. A habilidade desse stand é a calamidade. E como funciona esta habilidade? Simples. Se o Toru está andando na rua e alguém quer fazer mal a ele e o está perseguindo, e ele não está percebendo isso, o stand automaticamente perceberá. Percebendo, a habilidade dele é ativada. E a calamidade funciona como? Simples. Ele azara a vida de quem quer fazer mal ao Toru. É assim que funciona. Vou te pôr um exemplo. Se alguém está perseguindo o Toru e ele quer azarar a vida dessa pessoa que o está perseguindo, ele pode fazer algo acontecer de ruim com essa pessoa que o está perseguindo. Tipo um acidente de carro, ou um acidente envolvendo outra coisa. É assim que funciona a calamidade desse stand. Para você ter ideia, ele conseguiu fazer a chuva causar dano no Josuke, já que Josuke estava o perseguindo. Ele também tem o poder de se disfarçar de humano, para poder interagir com as pessoas, sem as pessoas perceberem que ele é um stand. Bem, esses são os status do Wonder of You. Eu não sei se esses são os verdadeiros, mas se caso for, ele tem nulo em poder, A em velocidade, infinito em alcance, A em durabilidade, A em precisão e E em potencial de desenvolvimento. Eu decidi colocar ele nessa posição porque a calamidade que ele transmite é muito forte. E o único personagem que derrotou essa calamidade que eu vi foi só o Josuke da parte 8 mesmo. Já nesta posição coloco o Love Train de Funny Valentine. O Love Train é uma barreira que o stand de Funny Valentine cria, protegendo o Funny Valentine de qualquer coisa. Quando ele cria essa barreira, Funny Valentine fica dentro dela. Vou pôr um exemplo. Se o Funny Valentine está dentro da barreira e alguém, sei lá, tenta dar um tiro nessa barreira, o tiro volta para a pessoa que atirou, para você ver a proteção que essa barreira cria. Vou colocar o Love Train nessa posição porque nenhum stand eu vi conseguir quebrar essa barreira. A não ser o stand do Johnny Joestar, né, o Tusk Ato 4, e o Ball Breaker, o stand do Gyro Zappeli. Por isso então que eu decidi colocar ele nessa posição. E para finalizar, nesta posição, eu coloco o Maiden Heaven, a forma final do stand do Enrico Pucci. Vamos lá, ele tem um B em poder, infinito em velocidade, C em alcance, A em durabilidade, C em precisão e A em potencial de desenvolvimento. A habilidade do Maiden Heaven é poder controlar todas as forças gravitacionais do universo. Fazendo isso, ele pode fazer o universo acelerar numa velocidade absurda. Esse nível de velocidade não afeta seres vivos, apenas objetos inorgânicos. Só que essa velocidade é tão forte, mas tão forte,
que pode fazer o universo colapsar, criando outro universo no lugar. Essa é a habilidade mais forte que tem, na minha opinião. Já a segunda habilidade do Made in Heaven é a velocidade infinita que ele tem. Com essa velocidade, o Put tem uma velocidade tão rápida que ele pode matar uma pessoa em milésimos de segundos. Pela aceleração do tempo, as habilidades temporais ficam limitadas a um tempo menor de costume. Por causa disso, essa habilidade é muito forte. E por causa disso também, eu considero o Made in Heaven o stand mais forte que tem dos vilões. E por isso que eu coloco ele nessa posição. Bem, o vídeo fica por aqui. E essa foi apenas a minha opinião sobre a força dos stands. Se eu tiver errado em alguma coisa, por favor que me corrijam. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Até a próxima e tchau.